Oi pessoal, bem-vindo ao meu canal. Hoje nesse vídeo iremos falar de milagres. Milagres. Quem já viveu um milagre aí? Me conta aqui nos comentários. Eu amo testemunhas de milagre. Deus, Ele é Deus de milagre, Ele é Deus de impossível, Ele é Deus do inexplicável. E o Senhor ainda opera milagres. Eu acho lindo os milagres que Deus fez quando Ele caminhou, né, aqui na Terra. Deus fez milagres lindos, poderosos, tremendos, impactantes. Eu tô assistindo uma série que se chama The Chosen. Essa série contando, né, quando Jesus veio na Terra. Eu tô amando esse filme porque quando você lê a Bíblia é uma coisa, mas quando você vê ele no filme parece que você se visualiza, parece que fica muito mais claro. E assim, eu choro, gente, eu choro muito todas as vezes que Deus ali opera um milagre. É muito impactante, assim, quão grande o Senhor é, quão poderoso Ele é. Milagre não é mágica, tá? Porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele não é mágico, Ele é poderoso, Ele faz o que Ele quer, não há limite para Deus, entendeu? Não há limite para o nosso Deus, entendeu? Não há limite para Jesus, não há limite para o Espírito Santo. Quando Ele quer agir, Ele faz. Então, assim, Ele traz a existência onde não há vida. Ele cura, Ele liberta, Ele muda cenário, Ele é Deus do de repente, sabe? Pá, da noite pro dia. Ele é Deus, Ele é poderoso. Milagre não é mágica, milagre é intervenção divina com propósito. Toda vez que Deus opera um milagre, Ele tem um propósito. Deus, Ele não age para impressionar, Ele não precisa disso. Deus, Ele não precisa provar nada para mim nem para você. Ele é Deus. Ele age para revelar a sua vontade e a sua glória, entendeu? Então Deus, Ele age, quando Ele opera um milagre, é porque Ele tem um propósito ali. A profecia dele está se cumprindo ali na vida da pessoa na qual Ele operou. Aquilo que Ele já escreveu muito antes até de você nascer, faz parte, entendeu? Então, assim, todos os milagres têm propósito. Existem milagres que começam no invisível. Antes de qualquer manifestação visível, Deus trabalha no interior, no secreto e no tempo certo. Então tem milagres que a gente vê, que nós vivemos aqui, que nós vemos com o nosso olho ali humanamente. Mas existe milagre que Deus faz no nosso interior. Tem milagres que Deus faz no secreto. Como eu irei explicar no secreto? É um milagre que quando você se vê, você já está vivendo aquilo, mas você não viu assim com seus olhos, sabe? Mas quem vive da fé, quem vive de acreditar em Deus, sabe que algumas coisas a gente não tem resposta, a gente só tem que viver e acreditar e buscar e ponto, entregar na mão do Senhor. Algumas coisas não temos resposta naquele momento, mas futuramente sim. E algumas vezes temos a resposta imediata ali. Deus já nos fala. Nem todo milagre é imediato. O milagre da espera. Eita! Esse né? Como é que se fala? Challenge. Esse temos que a nossa fé, ela tem que nos manter de pé, né? Alguns milagres são progressivos e outros acontecem enquanto caminhamos em obediência. Então, assim, tem milagres que Deus começa a te preparar para você obter aquele milagre. Então, existe um processo para aquele milagre acontecer. E temos que ter sabedoria, vigilância, perseverança nesse processo. E existe também os milagres que ele só ocorre quando você está em obediência. Porque quando Deus veio à Terra
que ele operou milagres, nem sempre a pessoa estava em obediência, né? Mas ele tinha os porquê, ele tinha um propósito dele para operar. Mas também tem milagres que ele só opera com obediência. Quando você está em obediência, quando você está buscando, orando, jejuando, caminhando, renunciando, se entregando verdadeiramente, entendeu? Então assim, tem certos milagres que só vai acontecer quando você estiver verdadeiramente firmado na fé. Não tô falando santo porque nunca vamos ser, né, pessoal? Mas ali, quando Deus se vê que você realmente está se entregando para Ele. Fé vem antes do milagre. Então assim, para acontecer um milagre na nossa vida, nós temos que ter muita fé, nós já temos que se ver vivendo aquele milagre. Nós temos que sentir aquele milagre até mesmo antes de ter acontecido. Essa é uma das chaves do milagre. Na maioria das vezes, a fé não nasce do milagre. É a fé que libera o agir do milagre. Então assim, já aconteceu, né, de pessoas passar a acreditar em Deus, a buscar o Senhor, a seguir o Senhor a partir do milagre, quando eles viram o milagre. Mas o comum o milagre vem a partir da fé. Quando você realmente acredita, é quando você se vê vivendo, quando você persevera e você já, antes mesmo de acontecer o milagre, você já começa a viver o milagre, como se você estivesse já com ele ali, sem estar. Essa é uma chave para tudo, tá, gente? Para cura, prosperidade, para tudo, se ver vivendo. Então assim, você se vê, ter certeza que aquilo vai acontecer. Existem milagres silenciosos. Porque milagres não é só bençãos ou não é só curas. Milagres também são livramentos. Livramentos não vistos. Gente, quantos livramentos não vistos que nós obtemos. Porque tem livramentos que Deus não mostra. Mas tem muito, a maioria Deus não mostra. Ele só te livra, só te guarda, só te protege. Eu prefiro os que eu não vejo. Deus só me lembra, amém. Tem pessoas que gostam de ver e tá tudo certo também, mas sempre vamos ter essas experiências. Tem milagre que Deus vai nos mostrar, tem outros que não. Portas fechadas por proteção também é um milagre, porque como eu já falei em outros vídeos, o não de Deus, portas fechadas, é livramento também, entendeu? Deus é maravilhoso. Quando Ele fecha a porta, porque Ele sabe que ali na frente, futuramente, iria ser choro, lágrima, depressão, escassez, enfim, tudo de ruim. Situações que não acontecem porque Deus guardou. Então assim, Deus já te protege antes mesmo de acontecer, né? Deus já te livra daquilo. Ele não permite que você passe por aquilo. Então ali também é um milagre. Então vai ter vezes que o Senhor vai te alertar, te falar não quero, mas tem vezes que Ele vai só te tirar, não vai falar nada, você nem vai ver, nem vai saber. Se Deus te tirou. É um milagre. Às vezes, o maior milagre é o sustento. Nem sempre Deus muda o cenário, mas Ele sustenta, fortalece e mantém de pé. Temos que ter muita vigilância com isso, tá, pessoal? Porque assim, só de estarmos vivos, só de estarmos com saúde, já é um milagre. Só de termos um lugar para morar, já é um milagre. Só de ter o que comemos, é um milagre. Mas tem pessoas que já têm, vamos supor, uma casa muito grande. Então ali você tem abundância. Mas tem gente que tem uma casa muito pequena. Mas você tem uma casa, então ali já é um milagre. Então temos que ter vigilância com isso. Porque às vezes tem pessoas que têm muita fartura, mas tem outras que só tem ali da semana e nem sabe o que vai vir na próxima semana, mas quando acaba a semana, Deus já provém e já tem para a próxima. Ou do dia, e quando acaba o dia, Deus provém. Então ali é um milagre. Por mais que você não tenha abundância, mas não te falta. Tá me entendendo? Então temos que ser muito atento. Eu de mesmo já tive muitas experiências com Deus de pedir algo grande e poderoso, tipo grandiosamente. E que eu ficava esperando que Deus ia fazer, fazer aquele algo grande ali, grande. E não, Deus me deu, tipo assim, vamos supor que aqui é a minha mão, sem 5 dedos, tá? Pedi uma mão com 5 dedos para Deus.
E eu pensava que Deus ia orar, pedia. Eu pensava que Deus ia chegar com essa mão de 5 dedos e me dar. Só que não. Primeiro ele me deu um dedo, aí depois ele me deu outro, aí depois ele me deu outro, aí depois ele me deu outro, depois ele me deu outro. Quando eu vi, eu tava com a mão inteira. Mas ele não chegou me dando a mão inteira, ele me deu de etapas. Tá entendendo? Então, assim, isso é um sustento. Ele não deixa faltar, não te dá em abundância, mas também não te deixa faltar. Então, Deus está te sustentando. Até mesmo Deus tem propósito com isso. Muitas vezes, se Ele te dá todo, às vezes você deixa de buscar, né? Então, assim, e cada vez que você busca, cada vez que você está passando por algo, você busca mais. Então, isso é interessante. Deus gosta disso, entendeu? Então é isso. Então, existem diversas formas de milagre. Existe aqueles milagres extraordinários também, né? Que Deus cura de imediato, que Deus liberta de imediato. Tem aqueles milagres de provisão, que Deus muda a sua vida da noite pro dia. Tem milagres de, né, pessoas que eram moradoras de rua, do nada Deus abriu uma porta e a pessoa saiu e prosperou. Existem pessoas que estão com doenças, enfermidades, que Deus pá, põe a mão e a pessoa depois tá curada. Existe pessoas que chegam na tua porta falando, olha, o Senhor mandou eu vir aqui fazer isso pra você. Existem diversos tipos de milagres. E eu todo dia peço pra mim viver milagres, tá? Porque é lindo o milagre, é lindo ali. Os milagres é coisas que o homem não pode fazer, somente o Senhor. E aí o nome dele é glorificado, exaltado, e fica claro que foi o Deus que operou. Então é isso. Eu amo pedir milagres para o Senhor. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por me ouvir. Fique comigo, curte, comenta, compartilha. Escreve aqui se você já viveu um milagre. Eu amo ouvir testemunhos de milagre. Isso me edifica, aumenta a minha fé. Então é isso. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau.